Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma live no Eficientes Visuais. Vou esperar o pessoal ir entrando. Hoje temos como convidada a Milena Rodrigues, do Instagram Me Inspira. Ela também é membro do grupo Eficientes Visuais, né? E a gente vai aguardar a Milena entrar. A gente teve uma interação bem legal com as perguntas, né? Ou com as sugestões do tema de hoje, que é mercado de trabalho. Vamos colocar o tempo aqui para marcar. E vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a Milena aqui. E aí, pessoal, sobe os corações. Oi. Oi, oi. Tá dando pra E aí, escutar? Milena, tá bom o áudio? Tá bom, tá bom. O meu tá Tá, bom também? Tá tranquilo? tá, tá ótimo. Tô congelada, Milena? Não, não. Então, boa noite, Milena. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Milena, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho de você, dos seus Então, projetos. vamos lá. Meu nome é Milena Rodrigues, né? Eu sou a criadora da página Me Inspira no Instagram. E essa página, ela surgiu depois, inclusive, que é o tema, né, da nossa live aqui, depois que eu precisei me aposentar Uhum. por conta de uma piora na minha visão. E aí, dessa página, para passar informações para as pessoas, porque acho que principalmente a respeito da baixa visão, falta muita informação. E aí eu resolvi, né, Sim. sair da minha zona de conforto e falar um pouquinho sobre isso para o pessoal. E aí eu criei em junho de 2019, no final de junho. Hoje a minha página já está com mais de 7 mil seguidores, né? E assim, cada vez mais Sim. engajada. E aí eu recentemente estou num outro projeto com o Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia, que é para a gente pensar as questões de acessibilidade e inclusão, né? Para além da prática, para além das leis e normas, na prática, né? É o contrário, a gente quer pensar isso na prática Isso. e entender as necessidades das pessoas. Então a gente dá palestras, a gente está pensando em cursos, consultorias nessa área mesmo de acessibilidade e inclusão. Tem o blog também, que a gente publica toda semana, 2 vezes, dá mais, dá umas 4 vezes na semana a gente está publicando lá, então tá bem bacana assim o início desse projeto. E tem o canal, né, Milena? O seu canal E o agora também no canal, YouTube. exatamente, tem o canal também, porque aí é assim, muita para atingir mais pessoas ainda, depois que eu me acostumei com o Instagram, eu falei, nossa, agora tá na hora. Inclusive em conversas com a Thaís mesmo, né, Thaís, a gente faz o canal. E aí eu Foi. resolvi criar o canal. E tá sendo muito bom, porque eu consigo Porque a atingir muita gente. gente, né? Isso, porque tem gente que chega pelo YouTube e não consegue chegar ao Instagram, que tem deficiência visual, né, Milena? Então é muito bacana Exatamente. você levar esse projeto. Porque a página da Milena, gente, a Me Inspira, é muito proximal, mostra a nossa realidade mesmo, viu? Não é nada enfeitado, né, Não, Milena? eu procuro sempre pensar assim nas coisas que servem para mim, aí eu sempre deixo isso bem claro nos meus vídeos, né? Eu falo, nossa, gente, serve para mim, eu não sei se serve para outras pessoas, mas deixa eu passar essa informação. E acaba que muita gente se identifica ali com o que eu tô falando. Então é bacana isso, porque eu tô mostrando mesmo o meu dia a dia, a forma com que
eu estudei, né? Porque eu nasci com a baixa visão, desde criança eu tive que lidar com isso. Sim. Então, eu fiz faculdade, fiz mestrado, dei aula com baixa visão. Então, essas experiências é muito bom poder passar para o pessoal e bom para quem identifica, assim, o pessoal identifica bastante. Então, gente, nós estamos aqui. Eu, para quem ainda não conhece, eu sou a Thaís, sou colaboradora do Eficientes e hoje nós estamos aqui para fazer uma conversa sobre o mercado de trabalho. A Milena, ela é professora de área específica e eu sou professora na área da pedagogia, que é aquela área que você ensina todas as matérias, da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Eu me especializei em psicopedagogia clínica, então poderia atuar em clínica, né, se fosse da minha vontade. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como acontecem as coisas ou como aconteceu para nós em relação ao mercado de trabalho. A Milena, ela vem de concurso público, né, Milena? Isso mesmo. E ela vai contar um pouquinho como que foi essa experiência. Ou você teve outro trabalho antes, Milena? Como foi? Antes de passar no concurso, porque o meu concurso eu fiz ele antes de terminar a faculdade, eu fiz em 2011 e eu terminava em 2012. Deu tudo certo, porque em 2013 eles me chamaram. Só que até esse período, para eles me chamarem, eu tentei dar aula em outras escolas. Através de contrato, né, pelo estado mesmo de Minas, eu sou de Uberlândia, do estado de Minas, e aí, assim, eu consegui 8 aulas antes, porém foi muito complicado esse processo, não foi tão simples assim, porque eu chegava para os processos seletivos, né, porque aqui é uma inscrição que você faz, e aí você é selecionado e aí você vai na escola. Então, teve muitos problemas que eu passei com questão por ser baixa visão. Porque a maioria das escolas que eu chegava e falava, olha, eu vou participar do processo, mas eu tenho baixa visão. Ficava assim, né, com o pé atrás, porque as escolas estaduais aqui, infelizmente, não têm estrutura para receber um professor com deficiência. Sim. Mal tem para receber um aluno. Então, para receber um professor é muito complicado, né? Então, tive alguns problemas nesse sentido, mas passei no processo, até porque eles não poderiam tirar o mérito desse processo, né? Então, passei e comecei a dar aula antes de passar no concurso, antes de ser chamada no concurso. Então, depois de 6 meses, mais ou menos, eu consegui efetivar na própria escola que eu estava mesmo. Então, não precisei mudar de escola. Comecei com 8 aulas como contrato e depois passei a ter 16 como concurso. E é muito complicado, né? Porque a realidade das escolas para a gente poder dar aula é fora do comum. Por exemplo, a escola que eu estava, que tinha escada, sabe? Não tinha acessibilidade nenhuma. Onde eu tinha que subir a escada era muito escuro. Então, fiquei ali mais ou menos uns 4, 5 anos dando aula. E aí, em 2015... mais ou menos isso, uns 3 anos depois, eu comecei antes de formar. Então, mais ou menos em 2015, quando o meu glaucoma piorou, foi que eu pedi o meu afastamento, justamente porque não dava mais para adaptar sozinha as coisas. Eu precisava de um apoio da escola, né, para eles poderem me ajudar, porque até o momento a minha mãe me ajudava, né? Todo mundo estava envolvido ali com o meu trabalho. A gente sempre tem os parceiros, né, Milena, para nos ajudar nessas horas. Muito. E aí já não dava mais em 2015. E aí resolvi afastar, fiquei um tempo afastada e depois eles me reajustaram, né? Que é aquela questão de jogar você dentro da escola, exatamente, para você achar ali alguma função. E aí eles me colocaram,
aqui em Minas chama ajustamento funcional. Então, eles te jogam ali e você tem que se virar nos 30. Exatamente. E aí me colocaram na secretaria. Virando, né? E aí eles me colocaram na secretaria, gente. Se era difícil dar aula, imagina na secretaria. Imagina. Porque é muita burocracia, né? É muito papel, é computador. O pessoal da escola é uma gracinha, não posso reclamar de forma alguma dos funcionários, que o tempo inteiro eles, assim, muito prestativos e até acharam aquilo, assim, um absurdo, né? Como, né? Você está saindo da sala de aula, que teoricamente é algo que você estudou, então você tem facilidade para poder falar, né? Eu basicamente entrava dentro da sala de aula, ninguém nem percebia que eu tinha baixa visão, porque eu conseguia escrever reto no quadro, né? Eu conseguia interagir com meus alunos, então não tinha problema. Mas a partir do momento que eu fui para a secretaria e com a visão pior, aí o negócio já... E aí eu pedi afastamento de novo. Aí tudo ficou pior. Aí eu falei, gente, eu acho que não dá, porque eu estudei, eu fiz mestrado, eu queria estar na minha área, né? Era minha vontade estar na minha área na sala de aula. E aí eu resolvi pedir afastamento de novo, foi onde eles me aposentaram. Aí essa aposentadoria demorou uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, para eu poder afastar de vez. Então, foi esse processo aí. Mas essa questão do mercado de trabalho é muito complexa, né? Sim, Milena, a minha história começou assim. Eu fiz faculdade de pedagogia e já emendei a pós, né? Ali naquele período eu tentei fazer um concurso municipal, no qual eu me inscrevi como pessoa com deficiência, porém na hora da prova não tinha os recursos solicitados. Aí eu fiz a prova com a letra pequena. Aí passou, eu me formei, distribuí currículos nas empresas privadas da minha cidade, porém constava que já estava ocupada as vagas de deficiente, né? Cidade pequena, só que do interior do Mato Grosso. E aí foi onde eu fiz a minha inscrição para o estado. Não arrisquei o processo seletivo municipal. Aí me chamaram, só que foi para vaga normal, em 2014, né? E eu quase morro do coração, porque eu tinha um medo muito grande, né? De atuar, e fui. E assim, a gente vai, a gente se adapta, só que tem muitas coisas que nós que somos baixa visão, prejudica muito a nossa visão, né? Não tem jeito. Depois eu continuei fazendo processos seletivos, ingressando com a vaga de deficiente, só que eu tinha um obstáculo ali na realização das provas. Eu solicitava os recursos, só que geralmente não tinha. E aí, isso. E às vezes eles iam imprimir a prova com letra grande ali na hora, quando eu pedia minha prova. E eu tinha que ler toda aquela prova, e a gente sabe que o tempo é curto, mais o nervosismo e mais toda a burocracia, né? Mas em sala de aula, assim, eu me dava muito bem com os alunos. Era uma coisa assim que eu conseguia adaptar muito bem, corrigir os cadernos. Eu tinha uma parceria muito grande com as minhas colegas na questão de lembrancinhas. As pedagogas têm que fazer lembrancinha toda data comemorativa, né? E eu sofria nisso. Porque como é que eu vou recordar? É complicado. Aí eu criei... Sim, aí eu comecei a criar métodos, por exemplo, na Páscoa, em vez de fazer lembrancinha, eu fazia ovos de Páscoa. Aí ficava como a lembrancinha, fui mudando. Mas no que precisava, as meninas me ajudavam. E assim, todo o processo, a questão de lista, não tinha lista com letra ampliada, então era complicado. O diário a gente até consegue usar a lupa do computador, mas ele não se enquadra. Não, eu ia falar, é complicado. Esse é o pior, assim, pra mim era o diário. Né, ele não se enquadra e aí você tem que diminuir para poder enxergar ou tentar enxergar. Né? Então, assim, o que agravou mais a minha situação, eu tenho Stargardt, só que eu tenho outras alterações na visão periférica. E foi o ano passado que eu peguei os pequenininhos, alfabetização, que exige muito, 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 muito.
E não tinha adaptação. E o Diário do Estado aqui, ele é muito complexo, você tem que preencher vários campos e tudo mais. E eu fazia os meus diários, eu mesmo fazia. E acabou que eu comecei de setembro em diante ter muita dificuldade, ter queda visual, dores, e fui levando até que o meu oftalmo entrou. Como eu era contratada, porque o último concurso não teve a vaga, né, aberta, por causa da quantidade de vaga disponível, e foi antes da atualização do decreto em 2018, então eu não fiz o concurso e trabalhava como contratada. Aí eu consegui me auxiliar, né? No momento me encontro auxiliada. Mas assim, a gente encontra obstáculos, né, Milena? A educação é uma área muito ampla. Sim. Que a gente tem que, principalmente escola pública, atuar em todos os setores. É nos eventos, à noite, eu tinha uma dificuldade, que eu tenho dificuldade à noite. E Reunião de pais, entrega de boletim. É isso que eu ia falar. A gente é presente ali o tempo inteiro, a gente tem que estar presente nessas coisas. E aí, olha, Sim. Por incrível que pareça, eu desde 2015, né, pedindo afastamento, ajustamento funcional, e aí eu reclamei, porque aqui eu moro em Uberlândia, só que as minhas perícias foram todas em Belo Horizonte. Então eu reclamei lá, todas as vezes que eu fui, acho que eu fui 4 vezes para lá, eu sempre reclamei da questão da acessibilidade. Quando eu estava saindo da escola já para aposentar, a escola se tornou de tempo integral. E aí ela recebeu um recurso para poder mudar totalmente assim a estrutura. Então muita coisa foi mudada dentro da escola, já está bem mais acessível. Eu fico super feliz por isso, porque era uma questão Sim. que todo mundo reclamava, que a escola não conseguia receber alunos com deficiência justamente pela falta de acessibilidade. Imagina um professor. Então, E é uma escola muito boa. Então, hoje eu sou super feliz em saber que a escola foi adaptada. Eu não fui lá ainda depois que terminou a reforma, eu quero ir lá para poder ver como é que tá. Mas, nossa, são questões assim, a minha vontade era realmente estar lá dando aula, né? Porque é o que eu amo fazer. Sim. Mas a gente acaba, assim, encontrando esses obstáculos grandes. E eu acho que para todo mundo aí, né? O pessoal que mandou perguntas, todo mundo aí falando sempre as mesmas coisas, né? Sim. Então, as escolas que eu atuei não tinha assim degraus, essas coisas, tinham rampas, tudo mais. Mas a questão da nossa atuação, eu digo, por quê? Computador, a gente não tem como usar um computador. Não. A gente sabe a realidade, um computador só para nós, ou uma impressora. Não tem jeito. Né? Então, temos que contar com parceiros. Tipo, a coordenação, a articulação, sempre juntos, colegas de trabalho. Exatamente. É o que nos ajuda a se manter, né? No emprego, porque as pessoas têm uma visão, Milena, de que vaga de deficiente é privilégio, né? E não é, gente. E não é, porque a gente entra... Pode falar. É justamente isso, porque a questão é que tem a vaga. Até foi um dos artigos que eu te que eu te marquei essa semana, né? Às vezes, se não tivesse a vaga, às vezes a oportunidade seria até melhor, né? É porque o que acontece? As vagas estão ali, só que na empresa privada, principalmente, eles preferem contratar pessoas que têm deficiências menores do que adaptar o serviço, né? O lugar, a mesa. Sim. Então a gente acaba esbarrando nisso. Na questão da multa, porque se a empresa não contratar, ela vai tomar uma multa, ela vai levar uma multa. Então, eles contratam pessoas com deficiências menores. Não que não mereçam, claro que sim, mas eu acredito que teria que ter um processo seletivo mais justo também e as empresas adaptarem, não só as empresas, eu acho que geral aí precisa de adaptação, sim, para o mundo se tornar mais inclusivo, para o Brasil se tornar mais inclusivo, para a gente poder estar onde a gente quiser. Então vai além aí, né, da questão do emprego.
E aí, Milena, a gente tem uma contrapartida. Por quê? Nós, para o INSS, estamos aptos a trabalhar, Sim. ok? Uhum. E quando vai para a vaga de emprego, é mínima, é muito pouca a porcentagem de vagas, principalmente na empresa privada. Uhum. Né? O percentual é pouco. Digamos que uma cidade do interior com empresas privadas, ela emprega muito pouco deficiente. Eu até trouxe, eu anotei algumas questões aqui da questão da lei de cotas, né? Que a empresa, de 100 Sim. a 200 empregados, né, que ela tem que contratar 2% de pessoas com deficiência. Aí essa eu tinha decorado. Vou passar para vocês, gente, porque é uma informação bacana, né? De 201 a 500 empregados, a empresa tem que contratar 3%. De 501 a 1.000, 4%. E mais de 1.001 é 5%. Então, assim, é uma porcentagem pequena, né? Pelo tanto de pessoas com deficiência. Sim. E a empresa está mesmo disposta a adaptar o ambiente. Inclusive, foi uma das questões que a gente vem discutindo essa semana, né? Exatamente. E assim, né, Milena, a gente tem que parar para analisar que as pessoas acham que competimos a vaga de acordo com a igualdade de deficiência, e não é uma vaga para todas as deficiências. É para todos. Não é uma para deficiente visual, uma para, né, para todas. Então, quantas pessoas deficientes que concorrem? São muitos, né, a essa vaga? E aí, uma das questões que uma das seguidoras me trouxe foi até a questão da formação. Ela colocou assim, ela é formada em Direito e já está há um tempo procurando emprego e não consegue. Mesmo empregos de ensino médio, ela não consegue. Porque quando ela mostra o currículo que ela é formada, a tendência de uma pessoa com formação é procurar algo melhor. Então, as empresas não contratam também, foi isso que ela me falou, tipo, as empresas não contratam porque acaba que elas acham que eu vou sair ali desse serviço porque eu vou achar coisa melhor. E, na realidade, não é assim, porque tá difícil, gente, achar um trabalho. Então, a partir disso, principalmente, o que ela vai ter que fazer? Tirar que ela tem uma formação para poder concorrer à vaga de ensino médio. Porque todo mundo, independente com ou sem deficiência, busca o ensino superior para ter um trabalho que ganhe melhor, né? Então, agora, até a formação está prejudicando. É igual uma moça que ela compartilhou, que ela faz os testes lá de determinadas empresas que ela realizou, ela fez os testes, só que antes ela fez a solicitação das adaptações. Aí tem as fases, né? Quando chega em determinada fase, eles não oferecem o recurso que ela solicita, e aí ou ela é desclassificada ou ela fica sem uma resposta. Porque a gente sabe, Milena, que pessoas com baixa visão, vamos dizer do baixa visão, varia muito. Cada um tem uma forma de enxergar. Às vezes você vai precisar de um computador, já eu vou preferir o papel impresso, ou vou precisar de um ledor. Entendi. E a gente tem esse impasse bem aí. Na hora de solicitar os recursos, esses recursos não tem na prática, né? E acaba prejudicando. Porque a capacidade da pessoa, ela não está na deficiência ou na quantidade de recursos que ela usa. Vai conhecer na prática ali do cotidiano, como qualquer outra pessoa, né? Exatamente. E assim, é bem burocrática essas questões, né? A gente esbarra aí com vários problemas, principalmente nas empresas. E a questão do concurso também, né? Então, eu também passei por isso, de não oferecerem as provas ampliadas, mas foram... Porque eu fiz alguns concursos antes de ficar no estado, eu fiz acho que um municipal e fiz mais um, se não me engano. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que eu fui solicitar ali eu fiz toda a solicitação, eu sempre peço um laudo bem completo para o meu médico, pedindo prova ampliada, tamanho X e tal, e na hora não tinha.
Então, eles tiveram que imprimir a prova e depois me deram mais um prazo para eu poder fazer. Então, assim, começa, o problema Mas já isso começa já nisso. prejudica, né? Porque a gente está ali, a gente vai fazer uma prova, a gente vai ficar nervoso. É um vestibular, praticamente, né? Vai. Então, gente. Nervoso igual os demais, né, Sim, Milena? e aí você fica mais nervoso ainda porque você não tem o recurso. E aí, como você vai fazer, né? Sim. E aí já te desconcentra, tem toda a questão psicológica também nisso. Exatamente. E lembrando que muitas pessoas têm a concepção, Milena, que na hora de realizar as provas são diferentes para nós, mas não é. O conteúdo, as perguntas são as mesmas, exatamente as mesmas. Sim. A gente só tem o direito de competir com igualdade, que é a acessibilidade ali da prova ampliada, ou do computador, ou de uma luva, de qualquer coisa, de um ledor, né? Isso, eu também... Então, as pessoas que não têm deficiência. Exatamente. Eu também sempre peço uma hora a mais que a gente tem direito, então eu peço também, porque acaba que o ritmo de leitura... Vou colocar eu que fiz história aqui, gente, conteúdo, é leitura o tempo inteiro. E eu, particularmente, eu gosto de pegar e ler. Então, prefiro a prova ampliada. Bem grande mesmo, e eu mesmo leio. E aí eu peço essa uma hora a mais. Eu também gosto. Porque uma hora a mais já ajuda. Um pouquinho, mas ajuda. Já ajuda. Mas ajuda, Milena, porque a gente tem um processo mais lento de leitura, de se localizar, né? E outra coisa que eu queria falar, a importância de um laudo bem feito, né, Milena? Ajuda muito a gente. Exatamente, porque... Um laudo com bastante descrição. Porque num momento desse que o concurso ou a empresa, independente, o concurso principalmente, né, não te oferece o que está ali, você tem um documento que está comprovando as suas necessidades. Então, o laudo do seu médico é essencial nessa hora. Porque é uma prova que você pediu os recursos. O pessoal do concurso é que não te atendeu. Exatamente. E assim, pessoal, as vagas para o concurso, elas são maiores, vamos dizer assim, é mais quantidade, é de 5 no mínimo, né, Milena? Isso mesmo. A 20%. É isso mesmo. Mas não quer dizer que o concurso lá da sua cidade é obrigado a abrir as 20%, não, ele é obrigado a abrir os 5%, né, Milena? Me confirma? Isso, é isso mesmo. Eu até anotei aqui também para passar para o pessoal, que, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de 100 vagas, eles podem abrir de 5 vagas a 20. Então, a 5 é obrigatório. O critério é da rede. Isso. É obrigatória. A 5 das 100 é obrigatória. Agora, até 20 aí já é opção, né? É os 20% que eles falam. Mas é exatamente isso. E é muito importante a leitura do edital, né, Milena? As pessoas não leem o edital na íntegra. Aí, às vezes, acha que é igual todos os editais, e não é, gente. É muito importante ler o edital, se assegurar, imprimir o edital, guardar esse edital. Caso você se sinta lesado, contestar. Com certeza. Né? Mas é importante você ter todas as informações. Eu falo porque aqui no estado, na contratação mesmo, o laudo tem que ser atualizado para inscrição, com 90 dias. Aqui também. Então, não é aquele laudo que eu fiz lá há um ano atrás que vai valer, não. É aquele de 90 dias. E depois, para assumir, tem outro laudo. Então, tem que ler na íntegra para não ficar prejudicado e achar também que o edital está errado. Exatamente, né? Porque a partir do momento... Porque para isso existe. E assim, para quem nunca fez concurso e está querendo prestar um concurso, né, pedindo a vaga, né, para PCD, é interessante falar que a gente tem que para os recursos, tem que mandar laudo, tem que fazer uma solicitação antes para fazer a prova, né? E depois, você tem uma avaliação também, para saber se realmente você não está mentindo, se realmente você tem a deficiência. Então, é mais laudo que você tem que levar, tem que comprovar, tem que passar por perícia médica. Eu, pelo menos, passei por todo esse processo aqui. Até poder tomar... Na contratação, sim. Isso. Para tomar posse. E depois, quando... Ou no concurso... Isso. É um ou outro, né? E depois, quando eu pedi afastamento, eu também tive que comprovar que eu piorei. Então, é mais laudo, é mais processo, é mais perícia médica.
Então é isso. Exatamente. Aqui na rede municipal para contrato, para entrar e para sair, você passa pelo exame admissional e demissional. Sim. E tem que ter o laudo atualizado também, gente. Então são várias etapas. Não é só lá fazer a vaga e passar e achar que está tudo pronto. Por isso que é muito importante a leitura do edital. São processos, são fases, como qualquer outra pessoa passa. Sim. Não é só nós. Exatamente. Né? E outra questão que fizeram, né, Thaís, foi a questão do relacionamento no emprego, né? A partir do momento que você entra igual a gente teve em escola, né? A gente até já citou um pouquinho isso aqui, como que as pessoas, brincadeiras, né, que o pessoal faz. A minha experiência é uma experiência muito positiva. Eu sempre tive pessoas muito boas trabalhando comigo. Então, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito por eu ser uma professora com baixa visão. Pelo contrário, na escola que eu trabalhava, eu sempre... todo mundo sempre me tratou super normal, como uma professora que estava ali com conhecimento, para passar conhecimento. Questões sobre esse diálogo com acessibilidade, inclusão, eles sempre me convidavam, então sempre estava dando palestra para alunos também. Então isso foi muito importante, esse apoio que a gente tem dentro do serviço é importante. Faz toda a diferença, é verdade. Eu tive duas situações, assim, que eu me lembro, sabe? Que eu posso dizer, assim, que eu parei para prestar atenção. Porque do mais, nossa, as meninas eram, e os meninos também, muito parceiros. Eu passei por uma situação que uma pessoa achou que eu era autista, porque disse que eu ficava olhando pro nada, porque meu olho é torto. Então, pra mim, eu tô olhando pra pessoa. Mas pra pessoa, eu não tô. Aí a pessoa perguntou assim, ei, moça, você tá ocupando a vaga, você é autista? Eu falei, não, eu sou baixa visão, foi explicar a história. E uma outra situação, quando eu fui testar um óculos para miopia, para corrigir a minha miopia, e eu não consigo usar óculos de grau, sabe, Milena? Com essas lentes transparentes. E aí a pessoa chegou e falou assim para mim que queria que eu usasse o óculos sempre, porque era mais confortável olhar para mim com o óculos. Porém, continuei sem usar o óculos, porque eu e o óculos não dá certo. Mas no mais, assim, nossa, para me ajudar a entregar boletins, de tudo que eu precisava de ajuda, o pessoal me ajudava. Só que eu não era uma pessoa assim, gente, dependente, não. Era aquilo que realmente eu não conseguia. Né? Aí isso, e eu não tinha vergonha de pedir ajuda, não, Milena. Eu sempre pedi ajuda. Eu acho que isso é um ponto importante. Precisou de ajuda, não ter vergonha, gente. Precisou de ajuda, pede, porque você tá ali. E outra, gente, não é só nós que tem uma deficiência que pede ajuda. Pelo contrário, quantas vezes eu já ajudei professores que estavam ali precisando. Porque eu tenho uma facilidade maior com o computador, por exemplo. Gente, sem enxergar, eu consegui ajudar. Então, eles pediram ajuda, eu posso pedir também. Então, é uma troca, não tem isso de... Exatamente. Eu ajudava a mexer assim no computador, com o meu computador ampliado, que eu usava o meu Note, e aí eu ia falando as funções, a pessoa ia olhando para ir se localizando no dela. Então é uma troca, tanto na questão de computador, gente, como em qualquer outras funções. Porque eu, nas escolas onde eu trabalhei, quando eu tinha eventos que precisava ajudar a cozinhar, eu cozinhava. Quando precisava fazer alguma coisa, eu fazia. Então, a minha dificuldade maior era a entrega de boletins e a questão de artes, de artesanato, de qualquer coisa que envolva recorte. Cortar, régua. Então aí já não dava. Isso, não sai, a gente tenta arrumar, sai pior. Né? Mas assim, eu conseguia brincar com os meus alunos, sabe? Eu perdi o medo de jogar futsal, foi em 2015 com uma turma. Que aí as crianças jogavam e eu ia também, entendeu? Então até nisso as crianças fazem a gente se superar, né, Milena? Perder os medos. Demais. Eu já trabalhei com adolescente, né? E adolescente já é bem mais assim, eles são curiosos, ao mesmo tempo eles já são mais prestativos também, então eles já querem te ajudar. Aí uma das perguntas que me fizeram, né, foi como que eu aplicava a prova tendo baixa visão.
E assim, gente, adolescente ama colar, né, nas provas, só que eles esquecem que eles têm que ser silencioso para isso. E eu escuto muito bem, né? Então, um movimento ali estranho, a Sim. gente já sabe. Andava sempre na sala, E, e aí era um movimentinho, dava para aplicar a prova tranquilo, eu nunca tive problema com isso, não. eu também nunca tive, porque até com os pequenos a gente aplica a prova, mas é diferente, os Aham, é, eles inocentes, são mais né? inocentes. Com os maiorzinhos de 10 anos, eles são muito espertinhos, só que a gente é mais esperta, porque a gente tem a questão da audição, e a gente passa por perto, eles acham que a gente está vendo Aham, mesmo, que eles estão fazendo arte. porque na verdade Aí pensa, essa professora enxerga melhor. exatamente, porque eles não têm noção, né, Mas o quanto a gente enxerga. Porque eu tenho uns seguidores que já me perguntou, enxerga. né, nossa, eu quero dar aula, mas eu tenho baixa visão, como é que eu faço? A gente vai tranquilo, porque como sempre, igual eu sempre falo, desde criança eu fui me adaptando, então não ia ser diferente, né? Eu consegui me adaptar tranquilamente. Exatamente. A gente usa a tecnologia e os demais sentidos ao nosso favor, né, Exatamente. Milena? Eu digo que quem quer ir para o mercado de trabalho, vá sem medo, se arrisque mesmo. É importante passar por essa experiência. É uma coisa que comentaram esses dias para trás, Milena, que eu fiquei assim até Uhum. pensativa, é que a pessoa diz que é muito injusto lutar pelos direitos nessa questão, né? É muito injusto porque a lei existe e tudo mais. Mas não tem outro Não. caminho. Se a gente não lutar, as coisas não vão acontecer, gente. Isso é para todo mundo, com ou sem deficiência. A realidade é essa. Todo mundo tem que correr atrás, não Sim, é, todo Milena? mundo. E se não der, por exemplo, a questão do trabalho, né? É, empresas, a gente sempre está aqui citando empresas, concursos. Se você tem alguma ideia, tá na hora de empreender também, né? Então, tem pessoas com deficiência que são grandes empresários aí, que até criaram a sua empresa, sua Exatamente. marca e fizeram muita coisa. Então, a gente precisa buscar meios. É como eu falo, eu, por mais que eu me aposentei, eu poderia estar quieta em casa sem fazer nada. Mas eu quis falar sobre a minha baixa visão e passar um pouco do meu conhecimento para frente. Então, acho que é isso que as pessoas têm que fazer, perder o medo mesmo, encarar e buscar o que elas quiserem, porque a gente tem que lutar. O direito é falho? É, muito. Mas as leis são lindas, né? Mas na realidade não é assim. São. Mas a gente sabe que a luta é É, grande. E se a gente desiste? Já pensou? imagina. Aí a coisa fica pior, né, Milena? Imagina se a minha E mãe. em relação ao Aham, empreendedorismo, pode falar. pode Eu, falar. eu ia comentar assim, imagina se a minha mãe lá atrás ela tivesse desistido, né, de brigar nas escolas para as escolas me aceitarem. Porque ela, muitas vezes, a minha mãe foi em escola brigar. Imagina se ela tivesse desistido, eu não teria estudado, não teria me formado e por aí vai, né? Então, Exatamente. a gente também não pode desistir. Porque não é Uhum, fácil. não. E parte da gente, viu, Milena? Não adianta a gente esperar que o pai, a mãe, que o marido, que a avó, que o tio faça por nós. Não, é Não. nós. É nós que vamos passar todas as situações. Não tem como aliviar, não. É, É a gente eu mesmo. até brinco que acho que nem a minha mãe e meu pai tinham muita noção, assim, das coisas que eu passei, né? Porque agora que eu tô nas redes sociais é que eles estão me acompanhando mais e estão percebendo. Porque a partir do momento que eu fui para uma faculdade, eu quis me tornar mais independente. Então eu não compartilhava Sim. tudo, né? Eu tava ali sempre me virando uns 30 para poder estudar, para poder fazer minha faculdade. Também, Então agora que eles estão conhecendo. eu também. Eu queria falar por mim na faculdade. Eu não queria que os meus pais, porque eles já tinham feito isso até o ensino Exatamente, médio, foi a né? mesma situação. E eu queria eu mesmo ter essa Autonomia. autonomia de brigar pelo meu Uhum. direito, de dizer assim, não, isso aqui, por mais, Milena, que às vezes não tinha os recursos, por exemplo, eu passei o período da minha faculdade sem material ampliado, porque a ampliação era mínima que a gente conseguia na papelaria. Uhum. As provas, sim, eram ampliadas, mas eu sempre estava ali. E quando quiseram me livrar do TCC,
não queriam me dar essa oportunidade, porque era algo muito assim, grandioso, né? Eu era aluna a única com deficiência. Um professor me deu muito suporte e ele conseguiu um leitor no computador de PDF. E ele falou, não, ela vai fazer. Aí uma amiga minha, né, porque ela cursava ensino médio, ela falou, não, eu leio os livros para você, a Camila. E aí ela lia todo dia à tarde, eu ia lá, a Camila lia para mim e eu ia no meu note digitando as citações. E eu concluí o meu TCC, depois transformei em artigo. Enfim, gente, é assim a vida, é adaptação, claro. É não desistir, porque é muito gratificante o resultado. Sim. E tem universidades que te dão muito suporte, né? Então, eu tive o privilégio de passar numa universidade federal aqui na cidade e é uma das melhores que tem na região. Então, lá já tinha um órgão específico para auxiliar pessoas com deficiência. Então, quando eu já entrei sabendo, e assim, muito bacana, porque eu tinha monitor para gravar meus textos. História é um curso super pesado de texto. Era praticamente assim, um livro por semana. Um livro pequeno não, porque eu tinha várias disciplinas. Então, tinha semana que a gente lia aí de 600 páginas, sei lá, uma coisa assim, eu até perco a noção. Mas tinha o pessoal que gravava, até meus colegas de turma também gravavam os textos para mim poder ler, então, ouvir, né? Então, bem bacana isso. E as universidades têm, a maioria tem isso. Hoje já está melhorando muito, tem muito que melhorar, mas já está melhorando bastante. Milena, mas na questão, você falando das universidades federais, estaduais, institutos federais. Eles, para também trabalhar, você com deficiência, gente, eles têm uma forma assim de ingresso da pessoa com deficiência muito bacana. É totalmente diferente. Tem um apoio. Por mais que tem que melhorar, mas eles conseguem te dar um suporte melhor do que no ensino regular, vamos dizer assim, ou nas empresas privadas. Tem pessoas que é efetivos em universidades que sempre diz que tem suporte, né, que tem aqueles órgãos internos da faculdade que trata do assunto da pessoa com deficiência, tanto o aluno quanto a pessoa, né, que trabalha. Então, quem tem interesse aí em arriscar um concurso também para as universidades, ou estadual, ou federal, ou instituto, arrisquem também, que é uma ótima oportunidade, né? Eu tenho intenção, Milena, de que se eu volto a trabalhar, eu quero voltar para o ensino superior. Não, e você tá certa, porque é uma realidade diferente também. Sim, e assim, tudo vai depender da evolução da minha visão, porque é claro que eu tô com baixa visão e eu quero manter ela assim, né? Foi isso. Então, por isso esse tempo. A gente até chegou a conversar sobre isso, que é a mesma questão minha. Eu tinha vários planos também, fazer um doutorado, eu já tinha feito uma especialização, um mestrado, então eu queria fazer um doutorado para poder fazer um concurso federal, né? Que era o meu grande objetivo, assim. E aí eu tive que optar ou pela minha saúde visual ou pelos estudos, por tudo isso, porque isso, gente, demanda tempo, né? E demanda uma dedicação tremenda. E aí eu tive que optar. E assim, Milena, do que adianta? Isso, do que adianta você conseguir, você tá lá e perder sua visão? Você vai ter que parar para se readaptar mais uma vez. Exatamente. Então, as pessoas às vezes, assim, tem uma ideia de que quando busca o auxílio ou a aposentadoria é porque não quer mais, mas não é, gente. Cada situação é uma situação. Tem pessoas que têm baixa visão que não tem a evolução, não tem assim um agravamento, vai demorar muitos anos para ter uma evolução, mas tem outros casos que tem evolução, surgem outros problemas no meio do caminho, então assim, a gente não pode generalizar, porque todo mundo tem uma patologia, todo mundo enxerga igual, todo mundo vai ser igual sempre, não. Cada olho é um olho, cada organismo é um organismo, e cada realidade é uma realidade, a gente não pode julgar as pessoas. Sim, né? E quando a gente fala de emprego, de trabalho, a gente tem que pensar que cada lugar tem o seu jeito, né? As suas empresas. Aqui em Uberlândia, as coisas melhoraram muito. Então, eu tô falando de uma realidade que tá bem melhor do que, eu tenho certeza, muitos lugares. E tem lugares que, nossa, é uma dificuldade atrás da outra, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Exatamente.
Sim, e assim, é que nem eu digo, tem pessoas, Milena, que têm a oportunidade de passar pelos institutos, associações da Uhum. pessoa com deficiência visual. Eu não tive essa oportunidade. Eu passei no atendimento psicossocial aos 13 anos, que disseram que eu ia ficar cega, É. mas foi algo muito curto, muito superficial. Eu conheci apenas aquele caderno com pauta ampliada naquela época. Aham. Então isso me faz muita falta, porque os institutos e associações, eles acabam dando uma reabilitação, né? Um curso de Sim. informática, ou um curso de massoterapia, curso de mobilidade, que vai ajudar as pessoas para ingressar no mercado de trabalho, né? Então é válido. Para mim é 750 quilômetros para participar de uma associação. É. Se a gente trabalha, não tem como ir, Não. né? É quase Impossível, impossível. impossível. E a gente Sim, tudo que eu consegui foi eu buscando as minhas adaptações mesmo. Aham. E a melhor adaptação que eu achei foi a organização. Eu tenho até um toque assim de organização, eu gosto das coisas tudo organizada. Não, isso aí eu até. Esses dias eu postei e teve uma seguidora que falou assim: Nossa, eu tenho baixa visão e não sou organizada. Aí eu brinquei com ela, falei assim: Mas você se acha na sua bagunça. Porque eu acho que é exatamente isso, a gente é muito Cara, metódico com as coisas, né? A gente acaba. Quem tem baixa visão, exatamente. quem é cego, gosta de estar tudo organizado, as coisas no lugar, e aí isso vai para o serviço também. Então é uma vantagem já em relação a Sim, muitas pessoas. exatamente. Nós somos muito, pelo menos no serviço eu tenho certeza que todo deficiente visual procura se Sim. organizar para já não passar situações de apuro, Uhum. É né? igual deixar Porque trabalho. as empresas têm sua rotina. Isso, porque quando você está dentro da escola, vou dar o exemplo da escola, porque lá a gente tinha data, a gente tinha tudo para entregar no dia certo. Sim, Então, como a gente sabe que tem uma limitação, que a gente é mais lento, a gente vai fazer antes. Então, a gente não vai deixar para fazer em cima da hora. sim, Então, isso é uma vantagem, né? Eu exatamente. tô falando assim, né, no Muito geral, né? Eu grande. espero que sim. Espero que a maioria seja assim, mas acredito que sim. Que sim. Ai, tem... Milena, vamos falar daquela questão que surgiu, né? Que a pessoa citou. É, em vez dos, por exemplo, os editais abrem vagas para deficientes, Aham, né? A pessoa sugeriu se não seria melhor destinar a deficiência, classificar, olha, essa vaga é para tais deficiências, entendi. né? Porque seria mais viáveis. Só que a gente tem que parar para pensar também bem aí que seria interessante. Porém, tem empresas e concursos que estão buscando deficiências mais leves. Isso que eu ia falar. Então, algumas deficiências ia sair na Desvantagem. E aí desvantagem, ia gerar né? uma exclusão, né? Ao invés de gerar uma inclusão. Se bem que na hora da contratação eles também já fazem uma exclusão, né? Geralmente. Então é bem complexo isso. Eu fiquei pensando sobre essa questão Sim, e confesso que não sei, porque se você pensa de um jeito, às vezes não dá certo, de outro também não, porque especificar, vamos supor, deficiência visual. Então a empresa já tem que estar preparada para aquilo ali, né? Um cadeirante tem que estar toda adaptada. Eu acho que o ideal seria e processos talvez, seletivos mais organizados, assim. exatamente, realmente competir com igualdade, Isso. né, Uhum. Milena? Eu acho que seria a forma E o mais ideal agradável e E o outra. ideal é que as empresas já estejam adaptadas, não vão pensar em adaptação, porque a pessoa com deficiência ela tem que estar em todos os lugares, Exatamente. então a empresa tem que estar adaptada já. E as empresas não recebem só o trabalhador com deficiência. O público dele, de atendimento, tem pessoas com todo tipo de deficiência. Então, Isso, automaticamente, ele tem que estar adaptado. exatamente. E por que quando é para ter a pessoa que trabalha, é mais difícil, Uhum. né? Então, assim, se a gente pensa nessa questão de classificar vagas por deficiência, parece que cada deficiência vai fazer só aquela função, aquela determinada função, não pode expandir. Uhum. Também vem na contrapartida essa concepção, né? Isso. Então, o deficiente visual ele vai mexer só com o computador, por exemplo. Aham. Que o computador a gente sabe que é fácil de adaptar, né? Com leitor de tela, enfim. Aí vem essas questões. Mas assim, Milena, eu acho que
caminho é a gente continuar, porque melhorou muito do que era. Sim. Tá melhorando. Claro que falta muita coisa. Claro que podia ter mais vagas. Seria muito bom se aumentassem essas vagas, né? Principalmente na empresa privada. E agora a gente vem num período que os concursos parece que estão escondidos de uns tempos para cá, não sei. O que acontece, Eu acho né? que é uma crise geral aí, né? Falar de trabalho hoje está bem complicado. Acho que o país está parado, o mundo está parado, tanto de gente aí desempregada agora, principalmente com a questão da Covid, né? Então, tá bem complexo. Isso. Eu queria comentar um. Sim. Era eu não lembro, não sei se você lembra, era um comentário sobre as próprias vagas. Eu anotei algumas coisas aqui. Aquelas vagas destinadas só à operação de sistema. Isso, exatamente. Esse comentário eu achei super interessante. Porque, gente, é isso. São vagas, a maioria das vagas nas empresas é para isso. É assistente, né? As empresas ainda não sabem como lidar. E aí elas acabam jogando para não pagar a multa, né? Jogam as pessoas com deficiência ali dentro e realmente a oportunidade de crescer é mínima. É mínima mesmo. Por isso que eu acho até que a maioria está buscando concursos, né? Ou empreender, né? Então Empreender é uma ótima forma, né, Milena? Quem tem uma habilidade, eu digo às meninas aí que gostam, vou dizer da cozinha, porque é uma coisa que eu gosto, né? De cozinhar, então eu sou suspeita. Gosta de cozinhar, tem uma habilidade, gente, vai empreender. Empreende, porque no começo nada é fácil, mas se você se dedica, você tem um resultado, né? Às vezes pode parecer assim, mas vocês duas falando em empreender, uma tá auxiliada, a outra aposentada, né? Mas, gente, não é por isso. Porque a Milena teve a trajetória dela, ela tá aposentada pela questão da saúde visual dela mesmo. Eu estou auxiliada pela questão da minha saúde visual, foi hora de parar, porque eu sempre exigi muito dos meus olhos. Eu não tinha adaptações. Eu digo que eu tenho recursos de 2 anos para cá, Milena. Até então não tinha. E sempre é importante passar pela experiência do emprego. E mesmo que se aposentar, a gente não pode parar. Vai estudar, vai escrever, vai palestrar, vai fazer algo que preencha, porque também ficar parado não dá certo. Vai fazer um trabalho voluntário. Exatamente, eu também penso assim. A gente precisa estar produzindo sempre, porque eu sempre brinco, todo conhecimento é pouco. Então vamos conhecer, vamos dialogar. Esses momentos agora que a gente está em casa, que a gente está podendo compartilhar mais um com o outro, é super importante. Então é isso, a gente precisa desses caminhos. Vai fazer uma atividade física, eu sou para-atleta, então assim, eu estou sempre em movimento. Eu parei de dar aula, mas não parei a minha vida por conta da aposentadoria. Pelo contrário, agora eu posso me dedicar a coisas que antes eu não podia por dedicar ao trabalho. E até cuidar mais de mim, da minha saúde, porque, igual a Thaís falou, eu acho que a gente precisa preservar o que a gente tem. Então foi esse impasse, tanto o meu quanto o seu, né? Eu nunca pensei, porque assim, a evolução do Stargard, no meu caso já, né? Ela daqui para frente não é tão grandiosa. Mas aí eu e o meu oftalmo se deparamos com outras situações. De setembro para cá tive outros problemas, edemas e tudo mais. Tive mais atrofia dos bastonetes, tive uma alteração na visão periférica. Aí você começa a ver, eita, tenho que parar mesmo, porque se não parar, perde. E para perder, Milena, é tão rápido que a gente nem vê, quando vê já foi. O meu foi super rápido. Então é muito importante. O meu foi assim, eu dormi com dor de cabeça e acordei no outro dia não enxergando nada do meu olho direito e o meu olho esquerdo tinha caído. Eu já corri desesperada pro médico, ligando pro médico, a minha mãe toda desesperada, a pressão do olho já estava alta. E aí, a partir disso, nunca mais eu deixei de sentir dor. Hoje a minha dor é crônica, ela é o tempo inteiro. Eu tô aqui conversando com vocês e tô sentindo dor. E é horrível. Então assim... É horrível, eu passei a sentir dor e eu não tinha mais vida, porque eu não podia ter contato com a luz. Sabe o que é você ir trabalhar e você tem contato com luz, tanto solar, né? E você não poder
né, ter contato, ter uma vida. Eu não podia ir em lugar nenhum, eu não podia assistir uma TV, tava tão assim absurdamente a minha situação que eu não tava mais tendo uma vida, né? Eu tô tentando ver o horário aqui, mas acho que já tá dando, né? Eu não dá. Já tá dando, deixa eu ver aqui se selecionar pra ouvir. Ai, gente. Ô pai, quantos minutos faltam? Pedi pro meu pai, pedi pros olhos do pai, gente. Falta 5 minutos. Não, beleza. Ai, eu vi que tem perguntas aqui, que a gente mas não a gente enxerga. não consegue, não sei se você consegue enxergar aí, Thaís, mas depois também a gente pode Não, responder. é muito. Não, eu também não consigo, não, gente. Exatamente. Depois a gente se compromete a responder. Sim, pode enviar no direct da Milena, no direct do Eficientes Visuais. A gente responde com o maior prazer. Milena, deixo para você aberto para você fazer suas considerações finais. Não, eu quero agradecer a oportunidade. É um tema muito polêmico, mas muito bom de falar. Eu acho que rende bastante. E convidar vocês a irem lá, curtir, compartilhar, ir lá nas minhas páginas, no Instagram, no meu aí, no Me Inspira, do Projeto Autonomia, que é um projeto super bacana. E meu canal no YouTube, então convido vocês a irem lá conhecer. Isso mesmo, gente. Então, eu também agradeço a participação de todos. Agradeço pela sua disponibilidade, Milena, que nós temos uma afinidade né, muito grande. A gente não se conhece pessoalmente, mas parece que já se conhece, né? Muito, bastante, é bom. É bom, eu agradeço, assim, pela oportunidade que a gente está tendo de poder expor, né, a realidade de fato como ela é. E incentivar as pessoas a buscarem os seus direitos, não importa a dificuldade, não importa os desafios, porque o resultado que a gente vai conseguir vai ajudar os outros que estão vindo por aí com deficiência, né? Com certeza. Como alguém lutou pelos nossos direitos, nós vamos lutar pelos direitos dos que vão vir e vamos melhorar. Claro, né? É isso. Nossa realidade. E é isso mesmo. Né? Então eu deixo assim... Essa mensagem de não desiste, é cansativo, mas não é impossível. Abracem as causas das páginas, siga a Milena, siga o canal dela, siga o Eficientes também, gente. Sejam atuantes, né? Sejam pessoas atuantes. Então vamos encerrar. Tá certo. Boa noite, gente. A todos. Obrigada, Thaís. E até mais. Obrigada, Milena. Até, tchau.